Meu nome é Yasmin Kedley, sou aluna do 9º ano A da Escola Prefeito Luiz Manuel Nogueira. Nesse trabalho, iremos apresentar cálculos de medidas inacessíveis. Em muitas situações do dia a dia, em áreas como engenharia, topografia, é preciso calcular medidas inacessíveis como a altura de um prédio. Nesses casos, a semelhança de triângulo é uma ferramenta matemática eficiente para encontrar essas dimensões. A altura de um prédio pode ser calculada sem precisar escalá-lo ou utilizar equipamentos complexos usando a geometria e a semelhança de triângulo, que permite obter medidas por meio de proporções entre figuras com a mesma forma. Essa fita representa o comprimento da sombra do prédio e essa outra representa o comprimento da sombra do brinquedo. A altura do brinquedo será uma de nossas referências. Essas duas linhas representam o raio do Sol e são paralelos. Por isso mesmo que eles determinarão ângulos da mesma medida com o chão. E tanto o prédio quanto o brinquedo estão formando 90 graus com o chão. Por isso mesmo que podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Esses são os lados do triângulo: a altura do prédio, o comprimento da sombra e o raio de sol. A altura do brinquedo, o comprimento da sombra e o raio de sol. De posse dessas medidas e utilizando a propriedade das proporções, fizemos uma regra de 3 e calculamos a altura do prédio. Eu vou apresentar uma experiência baseada no experimento que Tales de Mileto fez no Egito Antigo, quando ele utilizou a sombra de uma estaca para calcular a altura da pirâmide. Podemos ver dois triângulos semelhantes, formados pela estaca, sua sombra e o raio do sol. E o outro formado pela altura da pirâmide, sua sombra e o raio do sol. Como os raios do sol são paralelos, formarão ângulos da mesma medida com o chão. Portanto, são dois triângulos semelhantes. Temos a sombra da estaca 23 centímetros e a sombra da pirâmide 31 centímetros. A altura da estaca 10 centímetros. Daí podemos realizar uma regra de 3 para calcular a altura da pirâmide. Concluindo, a altura da pirâmide é de 13 centímetros. Meu nome é Lucas Daniel e o nome dele é Edson. Nós iremos apresentar um trabalho para calcular a altura de uma árvore, baseado no experimento que Tales de Mileto fez no Egito Antigo. Essa aqui é a estaca, isso aqui é a sombra da estaca. Isso aqui é a árvore, isso aqui é a sombra. E a linha vai representar o raio do sol. Medir a altura de uma árvore pode ser difícil, mas a matemática, por meio da semelhança de triângulos, permitir calcular essa medida usando proporções, como os raios de sol são paralelos, determinarão ângulos da mesma medida com o sol. Vamos considerar que a estaca e a árvore estão formando 90 graus com o chão. De posse dessas medidas, vamos calcular a altura da árvore usando a regra da proporção. A altura da árvore é de 24 centímetros. Meu nome é Isabel, sou aluno do 9º B da Escola Prefeito Luiz Manuel Nogueira. Eu vou mostrar um trabalho que nós apresentamos em sala de aula. Essa é a experiência que Tales de Mileto fez lá no Egito, quando ele utilizou a sombra de uma estaca para medir a altura de uma pirâmide. Para isso, ele usou a altura da haste, o comprimento da sombra e o raio de sol. Também ele utilizou a altura da pirâmide, o comprimento da sombra e o raio de sol. Como podemos ver, são dois triângulos semelhantes. Temos que a altura da haste é 10 e o comprimento da sua sombra é 11. E também o comprimento da sombra da pirâmide é 30. Com essas três medidas, podemos calcular a altura da pirâmide usando a regra de 3 simples. Nesse caso foi de 27 centímetros. Vamos apresentar um trabalho baseado na experiência de Tales de Mileto. Nesse caso, vamos calcular a altura desse prédio utilizando a altura da estaca, junto com sua sombra. Vejam que formaram dois triângulos semelhantes: a altura do prédio, comprimento da sua sombra e raio do sol. A altura da estaca, comprimento da sua sombra e raio do sol. Com essas medidas, utilizando a regra de 3 simples, chegamos à conclusão que a altura do prédio é de 24 centímetros. E ainda aqui nós utilizamos a energia sustentável
vindo pela luz do sol. Eu sou Jennifer e essa é Luana. Nós vamos calcular a largura desse rio. Para isso, nós vamos utilizar esses dois triângulos que são semelhantes. Utilizando a regra de 3 simples, chegamos à conclusão que a largura do rio é de 12,6 centímetros.